Mas qual o motivo, então, para que os cristãos se alegrem quando eles estão sendo provados? Aqui vocês percebem que Tiago está admitindo que o cristão passa por sofrimento, ao contrário de algumas teologias e alguns mestres que existem no meio evangélico, que dizem que sofrimento é alguma coisa que o cristão não passa se ele for fiel. Se o cristão for fiel, se ele tiver fé, se ele contribuir, se ele plantar uma semente, se ele fizer campanha, se ele fizer sacrifício, Deus vai tirar o sofrimento da vida dele. Ele não vai ser pobre, ele não vai ter doença, ele vai prosperar e ele vai ter todos os seus objetivos alcançados. Parece que Tiago não frequentou uma igreja dessas, não é? Porque ele está dizendo aqui, ele está admitindo que um cristão, ele vai passar por provações e por sofrimento na sua vida. A diferença entre o cristão e o não cristão não é que o cristão é poupado do sofrimento aqui nesse mundo. A diferença é como ele reage ao sofrimento. É como ele reage ao sofrimento. Então está aqui, Tiago está dizendo que quando a provação vier, a atitude do cristão tem que ser de alegria. Qual o motivo para isso? Está aqui no verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A razão pela qual o cristão deve se alegrar quando ele está sendo provado é que ele sabe que Deus tem um propósito com isso. Deus, quando permite que o sofrimento chegue à vida do seu filho, não é porque Deus está com raiva dele, não é porque Deus deseja destruí-lo ou mesmo castigá-lo, mas o alvo de Deus é produzir perseverança, que é a palavrinha que aparece aí no final do verso 3. Perseverança é a capacidade de você continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo está errado, mesmo quando as coisas estão ruins ao seu redor. Você continua crendo em Deus, amando a Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você queira. Mas só existe uma maneira de você aprender a fazer isso, que é através do próprio sofrimento. O que é testado no nosso sofrimento? O que é provado? Está aí no verso 2, não é? No verso 3, que é a nossa fé. A nossa fé é provada. A palavra provar aqui vem do verbo grego, que já foi citado, inclusive, pelo Tiago, na primeira palestra dele, o verbo dokimazo, que era o verbo que era usado para a apuração de metais preciosos, feito pelos ourives, quando queriam depurar o ouro, por exemplo. Pegava o ouro bruto, colocava numa fornalha, e aí aquele fogo depurava o ouro, fazia com que os materiais impuros que ferviam e entravam em ebulição em um grau diferente do ouro, se separasse do ouro, e dessa forma o ouro era provado ou depurado. Então, as provações, elas funcionam como uma fornalha que tem como objetivo depurar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, e separar da nossa fé aquilo que é impuro. Por exemplo, pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas que são vacilantes, mas que duvidam, ou que têm outros motivos para acreditar em Deus, ou que veem Deus como alguém que vem ou existe para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. As provações funcionam como uma grande fornalha onde a minha fé é livre dessas impurezas. E eu aprendo que eu devo crer e confiar em Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. Como eu sei que, então, uma vez que eu estou consciente de que esse é o propósito de Deus com as provações, então eu me alegro. Eu fico, Deus, eu sei que isso que está acontecendo comigo é porque o Senhor quer que eu seja perseverante, o Senhor quer me ensinar a ser perseverante. Então isso significa que o Senhor me ama, significa que o Senhor cuida de mim e que o Senhor está interessado comigo. Então mesmo que esteja doendo, mesmo que eu esteja passando por sofrimento, eu intimamente me alegro porque eu sei que isso não representa um juízo ou uma condenação da tua parte, mas apenas que o Senhor está moldando o meu caráter. O Senhor está me preparando para eu ser um servo teu melhor ainda. No verso 4, Tiago acrescenta que essa perseverança, ou seja, essa capacidade de você continuar firme e confiando em Deus, mesmo que tudo dê errado, ela deve ter ação completa, ou seja, ela deve alcançar um ponto em que ela é perfeita.
para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. O alvo final de Deus é que você seja perfeito, íntegro